Vamos para a palavra de Deus em Jeremias, capítulo 1, versículos 1 a 12. Jeremias 1, 1 a 12. Texto das Sagradas Escrituras no Antigo Testamento, livro do profeta Jeremias, capítulo 1, versículos 1 a 12. O texto já está projetado aí, e na mesma linguagem que eu tenho aqui, a NVI. Portanto, vou ler aqui na minha Bíblia mesmo. Jeremias 1, 1 a 12. Eu tenho certeza plena, que Deus vai falar. Talvez não com todos, mas para alguém que esteja aqui, ou esteja assistindo, ou vai assistir, Deus tem essa palavra. Amém? Jeremias 1, 1 a 12, diz assim: as palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, e durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Mas eu disse: soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo o que eu lhe ordenar. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos, para arrancar, despedaçar e arruinar, e destruir, para edificar e plantar. E a palavra do Senhor veio a mim: o que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse: você viu bem, pois estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Amém? Vamos orar, apresentar nossas necessidades ao Senhor, apresentar a nossa nação, como nós cantamos: Deus sara esta nação. Vamos orar para que realmente isso esteja acontecendo. Deus sare essa nação. Deus transforme, mude esta nação, toda a situação que se acomete sobre essa nação. Oremos pela nação de Israel, oremos pela paz do mundo, oremos para que Deus realize a sua vontade, oremos para as famílias, pelos casais, pelas crianças, pelos nossos adolescentes e jovens. Amém? Senhor nosso Deus, nós estamos colocando diante de Ti nossas necessidades nesta noite.
colocamos nossas petições, pedidos, colocamos diante de Ti, Pai, esta nação que precisa da Tua ajuda, para que toda corrupção seja banida, para que todo mal seja extirpado desta nação, para que venham dias de paz, para que tudo aquilo que ameaça a nossa liberdade, liberdade de culto, liberdade religiosa, liberdade de expressão, seja repreendido. Se Tu tens uma obra com o Brasil, Pai, para que o Brasil seja um celeiro de missões, de missionários para outras nações, para que o Brasil possa ser uma nação que venha abençoar outras nações, ó Pai. Dá, Senhor, que toda estratégia, todo plano diabólico, todo plano maligno seja frustrado e o Brasil possa ser aquela nação que Tu designou para um papel todo especial nesses últimos dias, Senhor. Oremos para que Tua vontade seja estabelecida na vida dos governantes, para que Tu possa dirigir o coração dos governantes como Tu dirige o curso de um rio. Abençoa para que haja paz nas nossas ruas, toda a violência seja banida das ruas, das escolas, dos locais de reunião, toda a maldade seja extirpada e as famílias sejam abençoadas. Abençoa os casais, guarda, protege as uniões, guarda, protege os matrimônios, guarda, protege as famílias, Pai. Cerca com um muro de fogo, Pai. Traz a Tua bênção, a Tua proteção, em nome de Jesus. Amém. A palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim, durante o reinado de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. Queridos, Jeremias era filho de sacerdote, morava em Anatote, que era uma terra de sacerdotes. Anatote quer dizer campo das orações respondidas. Para outros tradutores, campo das promessas. Era esse o nome da cidade na qual vivia Jeremias, que era filho de um sacerdote. Interessante notar que desde os tempos antigos, 3 grandes impérios sempre quiseram se sobressair um ao outro. O Egito, destacado pela sua sabedoria, a Síria, destacada pela sua força de guerra, e a Babilônia, com destaque à sua beleza, suas grandes construções. O jardim suspenso da Babilônia, por exemplo, já foi uma das 7 maravilhas do mundo. Então, cada um desses grandes impérios que dominavam até a época de Jeremias, se destacavam por uma grande notoriedade. Só que o Senhor não foi buscar, nem no Egito, nem na Síria, nem na Babilônia, alguém para ser um profeta dele às nações. Ele vai numa cidade pequena, chamada Anatote, sem expressão, mas cujo nome indicava cidade das promessas, cidade das orações respondidas. Isso quer dizer, sabe o quê? Conforme diz a primeira carta aos Coríntios 1, no último versículo, que Deus escolheu as coisas fracas, desprezíveis, as coisas que não têm valor, para envergonhar aqueles que são. E também no livro de Samuel, no capítulo de número 17, 1 Samuel 17, o Senhor diz: o homem olha para o exterior, mas o Senhor, pelo contrário, Ele vê o interior, o coração do homem. Então não importa onde você esteja vivendo, não importa as suas condições, Deus está olhando para você e Ele tem um chamado especial na sua vida, amém? Quem sabe hoje você vai se convencer disso, que Deus realmente tem um chamado para a sua vida. Note que Jeremias era filho de um sacerdote Ilquias, e todo filho de sacerdote necessariamente tinha que ser um sacerdote. O sacerdócio era hereditário, passava de pai para filho. Quando o filho alcançava a idade de 25 anos,
Ele ia para uma escola de sacerdotes, passava 5 anos estudando, 5 anos se preparando, e aos 30 anos ele iniciava o seu sacerdócio. O que fazia o sacerdote do Antigo Testamento? Ele cuidava da liturgia do culto no templo, ele examinava os animais para o sacrifício, ele examinava também aqueles que eram doentes, leprosos, para ver o estágio da lepra, para ver se a pessoa havia sido curada da lepra. Enfim, o sacerdote cuidava dos interesses do templo. E Jeremias seria um futuro sacerdote, porque ele morava em Anatote e era filho de sacerdote. Só que Deus mudou a história do profeta, do jovem Jeremias. Mas certa vez, Deus dirige a palavra dele a ele dizendo assim: Jeremias, antes que você se formasse no ventre da sua mãe, antes que você nascesse, eu te conheci e já te consagrei às nações para ser um profeta. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Salmo 139, o salmista Davi expressa-se da seguinte maneira: antes que os meus ossos fossem formados no ventre materno, antes que qualquer órgão se entretecesse no meu corpo, o Senhor viu a minha substância informe. O Senhor formou cada um dos órgãos do meu corpo, cada parte dos tecidos do meu corpo. E mais do que isso, o Senhor escreveu todos os meus dias num diário. E estabeleceu para mim uma série de coisas boas que irão acontecer na minha vida. Pensamentos bons que, se fossem contados, excederiam em número aos grãos de areia que estão nas praias do mar. Isso significa o quê? Deus tem um propósito para cada vida, um propósito especial. Deus escolhe a cada um para uma missão. Deus escolhe a cada um para um propósito. Deus estabelece na sua vida pensamentos bons. Mas aí você pode dizer: mas pastor, tantas coisas ruins acontecem comigo, por quê? Olha, queridos, eu não sei o porquê, mas sei que para cada coisa que acontece na nossa vida tem um para quê. Existe uma finalidade que o divino oleiro está realizando na nossa vida. Ele está fazendo na nossa vida uma obra, ele está modelando um vaso, e cada coisa que acontece na nossa vida tem um propósito, tem uma finalidade, tem um para quê? Outra coisa que nós podemos notar na vida do profeta Jeremias, com relação ao seu chamado, que quando ele foi chamado, a nação de Israel estava passando por um período muito difícil, por um período muito turbulento. Na nação de Israel governava um rei chamado Manassés. Manassés foi um dos piores reis de Israel. Ele erigiu uma estátua a um deus chamado Moloque. Eu não sei se o Rafael encontrou aí uma imagem de Moloque, pedi para ele encontrar. Ele vai colocar, está aí, ó. Essa é a imagem da estátua de Moloque. E sabe o significado dessa estátua, queridos? Aqui, na frente da estátua havia uma abertura, onde era aquecida uma fornalha. A estátua chegava a ficar vermelha, de tão aquecida que ela era. Os braços da estátua, vejam, que são assim, olha. Por quê? Olha o que a estátua tem ali nos braços. Imagem chocante, né? Mas é um bebê, uma criança, sendo sacrificada ao deus Moloque. Eles aqueciam a estátua ficava ali vermelha, de tão aquecida, e nos braços da estátua eles sacrificavam crianças. Triste, mas muitas crianças em Israel foram sacrificadas nessa estátua, que era costume pagão em outros países, em outras nações. Israel trouxe, copiou para si. É daí que vem a expressão Moleque. Por isso que você não pode chamar seus filhos de Moleque, porque Moleque vem do termo Moloque, que era esse deus nojento aí, esse deus aí terrível, esse ídolo horripilante. Então, os irmãos já sabem, né? Risca essa palavra do vocabulário. Moleque, porque vem de Moloque. Muito bem, queridos, se nós formos olhar para o período em que Jeremias foi chamado, era um dos períodos mais difíceis da nação de Israel. E aí nós podemos trazer para a nossa vida, que é geralmente nos momentos
nos períodos mais difíceis da nossa vida, que Deus nos chama, que Deus nos comissiona para uma obra toda especial. Amém? Vocês entenderam? Está passando por momentos difíceis, turbulentos, na sua vida pessoal, na sua vida espiritual, talvez na sua vida matrimonial, sentimental, não sei. Houve alguma coisa na sua vida que te causou um grande trauma, uma circunstância ruim. Nesse momento, preste atenção. Satanás vai lutar contra a sua vida, porque Deus está te chamando, Deus está te comissionando para uma obra muito especial. Creia nisso. É nessas épocas de turbulências, mudanças, que o Senhor está nos preparando para algo muito grande. E Jeremias tinha então esse chamado do Senhor. Talvez Jeremias pudesse estar frustrado, olha, porque todo mundo dizia para ele: Jeremias, você vai ser um sacerdote. Você vai ser sacerdote no lugar do seu pai, quando você crescer, 25 anos, já vai para a escola, 30 anos você inicia o seu ministério. E de repente tudo mudou na vida de Jeremias. Deus fala para ele: olha, você não vai ser um sacerdote, Jeremias, mas você vai ser um profeta às nações. Deus muitas vezes frustra os nossos planos. A Bíblia diz, Provérbios 16:1, coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Talvez o Senhor esteja frustrando os planos seus, talvez planos que não foram elaborados, orientados por Ele. Mas eu quero dizer, o Senhor quer dizer para a sua vida, queridos, que mesmo assim, os planos de Deus são melhores do que os nossos planos. Os sonhos de Deus são melhores do que os nossos sonhos. A vontade de Deus, por ela ser boa, agradável e perfeita, segundo Romanos 12:1, ela é melhor para a nossa vida do que a nossa vontade. O melhor de Deus sempre é melhor do que o nosso melhor. O nosso melhor se torna pior diante do melhor de Deus. Então Jeremias agora recebe esse chamado: olha, Jeremias, você vai ser um profeta, Jeremias. Você vai cumprir a minha palavra. E Jeremias, o que ele diz? Eu não sei falar, Senhor, eu não passo de uma criança. Em algumas traduções está essa expressão. Na tradução que nós temos dizer, eu sou ainda muito jovem, que é a expressão mais certa. Em outras traduções diz, eu sou ainda uma criança. Não quer dizer que Jeremias era uma criança. Ele já era um jovem. Mas ele queria dizer que ele não sabia falar. Ele não tinha ainda essa capacidade de falar em público, de falar para as pessoas como ele seria um profeta. Queridos, mas é exatamente assim. Quando nós não mostramos condições, aí que o Senhor diz, esse está preparado. Quando nós nos sentimos incapacitados, despreparados, é aí que Deus diz, esse está preparado. Agora, quando a pessoa diz, olha, eu já tenho todas as condições, eu estou preparado, olha, estou pronto, estou um vaso pronto. Aí Deus olha e diz, nada, preciso começar tudo de novo a obra na vida dele. Enquanto ele não se sentir incapacitado, despreparado, ele não está pronto. Mas exatamente quando a pessoa se acha como Jeremias, olha, ainda sou muito jovem, não sei falar, não estou preparado, não estou capacitado, é aí que Deus diz, vou te usar. E nesta noite, se você se sente assim, alguém incapacitado, incapacitada, despreparado, é agora que Deus vai começar a usar a tua vida. Prepare-se para ser um profeta, prepare-se para ser uma profetisa, nestes últimos dias que Deus conta com a sua vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Interessante, que Deus fala para Jeremias, olha Jeremias, você vai destruir, você vai arrancar, e vai arruinar. Interessante, que ordem para o profeta. Porque muitas vezes, a pessoa pensa que o evangelho só vai trazer bênçãos, coisas boas. Vem para a igreja, vem para o evangelho, tua vida vai mudar, você não vai ter mais sofrimento, você não vai ter mais pesares, não é assim que muitos pregam por aí? Mas primeiro, queridos, o evangelho destrói, arranca, arruína
só para depois plantar. Foi essa ordem que Deus deu para Jeremias. Jeremias, você vai ser um profeta das nações, você vai lá para destruir, arrancar, arruinar e só depois plantar. O que significa isso, pastor? Muitas vezes nós viemos para o Evangelho, cheio de sonhos, planos, aspirações, e Deus começa a mudar tudo na nossa vida. Primeiro começam as lutas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou que aquele que vem para o Evangelho tem que estar preparado, porque virão lutas, perseguições, provações. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, olha, vocês no mundo passarão por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, falando ao seu jovem discípulo Timóteo, ele disse, Timóteo, todos aqueles que querem ver piamente em Cristo, piedosamente em Cristo, padecerão perseguições. Queridos, o Senhor Jesus Cristo diz que quando uma pessoa se converte ao Evangelho, os inimigos dele, os primeiros inimigos passam a ser os da própria casa. Os da própria casa não entendem. É irmão contra irmão, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra nora, nora contra sogra. E aí começa aquela luta. Mas por quê? Você se reunia todos os domingos aqui com a gente, tomava cervejinha junto com a gente, fazia as coisas que a gente faz e agora você mudou? Por que você está se achando melhor que nós? Por que você não vai mais nos mesmos lugares que nós frequentávamos antes? E aquela luta. Mas nós temos que usar a renúncia, nós temos que abrir mão, nós temos que abdicar, se quisermos ter uma vida eterna de paz no céu, se quisermos ter uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus Cristo, temos que abrir mão das coisas desse mundo. Então o Evangelho vem para arrancar, vem para destruir, vem para arruinar velhas amizades que não condiz mais com a sua nova vida. Vem para arrancar velhos relacionamentos que não mais estão de acordo com a vontade de Deus. Vem para destruir, às vezes, os nossos sonhos, planos, aspirações que não eram de acordo com a vontade de Deus. Mas depois, o Evangelho, as boas novas de Cristo vão plantar na nossa vida algo novo, algo diferente, algo especial, muito melhor do que aquilo que nós abrimos mão lá atrás, muito mais prazeroso, muito mais recompensador. O próprio Senhor Jesus Cristo disse, não há ninguém que tenha deixado pai, mãe, irmãos, irmãs, campos, bens, para me seguir, que não receba nesta vida 100 vezes mais, e na vida futura eterna, a vida de paz com Cristo. Então, queridos, vale a pena abrir mão, vale a pena renunciar. Quando eu e a Sandra viemos para cá, para o litoral, há mais de 30 anos, nós deixamos tudo. Nossa vida em São Paulo, sonhos, planos, aspirações, parentes, familiares que a gente se reunia todos os domingos. Passei a ver a minha mãe de 6 em 6 meses, porque nós não tínhamos dinheiro para estar indo direto para São Paulo. E a Sandra também deixou pai, mãe, passando a vê-los poucas vezes no ano. Mas aqui, queridos, eu perdi a conta de quantas mães, pais eu ganhei, quantos irmãos, irmãs eu ganhei, quantas coisas no lugar daquelas antigas Deus me deu. E hoje eu posso dizer com convicção, vale a pena deixar tudo por amor a Jesus. Vale a pena abrir mão, vale a pena abdicar. Então, queridos, o Evangelho, as boas novas, a mensagem de salvação na nossa vida, primeiro vai arrancar, arruinar, destruir, mas depois vai construir coisas boas. Olha, por quê? Que primeiro Jeremias tinha que arrancar, destruir, arruinar, para só depois plantar. Imagine você tem um terreno, aquele terreno está cheio de pedra, aquele terreno está cheio de ervas daninhas, aquele terreno está com a terra dura. Você consegue plantar naquele terreno? Não. Você tem que meter a picareta nas pedras, você tem que arrancar as ervas daninhas, você tem que cavocar, você tem que muitas vezes tirar aquela terra dura, colocar outra terra fértil para depois plantar, porque senão não vai nascer nada. Então, o Evangelho, as boas novas, a palavra de Deus só vai plantar, jogar a semente no nosso coração, depois que o solo estiver tratado, depois que as pedras estiverem arrancadas, depois que a terra estiver revolvida. É assim que acontece na nossa vida quando nós nos convertemos. Os primeiros frutos da vida cristã só vão brotar quando arrancarmos
as pedras do nosso coração, tudo aquilo que é impedimento, tudo aquilo que é terra infértil, tudo aquilo que é terra dura, para só depois então vir a semente para poder produzir e frutificar. Queridos, agora reparem alguma coisa interessante aqui. Quando Deus chama Jeremias, a palavra que veio do Senhor a ele foi: Jeremias, o que você vê? O que ele responde? Eu vejo o ramo de uma amendoeira. Por quê? Deus não mostrou para ele a sua glória, Deus não mostrou para ele o fogo queimando no cume do monte, Deus não mostrou para ele a fumaça saindo lá do templo. Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira. Alguém sabe aqui, já viu um pé de amêndoa? Amendoeira é de amêndoa, não é de pé de amendoim. O amendoim nasce rasteiro na terra, né? A amendoeira é uma árvore. Eu pedi para o Rafael também procurar uma amendoeira aí, vamos ver a amendoeira que ele achou aí. Olha aí está, um pé de amendoeira, todo florido. A amendoeira é conhecida na Bíblia pelo florescimento dela. O próprio Salomão, ele escreveu um poema no livro de Eclesiastes, e ele fala da amendoeira. Ele compara a velhice, a terceira idade, a amendoeira, ao florescer da amendoeira, porque parece que ela está cheia de cabelo branco, né? Mas são as flores. Então, por que Deus mostra para Jeremias uma vara dessa árvore? Jeremias, o que você vê? Eu vejo o ramo de uma amendoeira. Olha só, a amendoeira, queridos, ela tem na Bíblia vários significados. O primeiro deles, em Números, capítulo 17, Arão, o sacerdote, foi questionado por Miriam e outros que diziam assim para Arão: Arão, por que só você tem um sacerdócio? Por que nós não podemos ser sacerdotes também como você, Arão? E Deus fala para Arão: não bata a boca com essas pessoas. Mande que cada um traga uma vara de amendoeira, coloque-se no templo, e a vara de amendoeira que eu fizer florescer, indicará que o dono dela, o proprietário dela, tem o chamado para o sacerdócio. Então foi feito. Miriam e outros trouxeram ali suas varas de amendoeira, colocaram no templo. No dia seguinte, somente a vara de Arão floresceu. Inclusive, a vara de Arão que floresceu era um dos 3 componentes que estavam dentro da Arca da Aliança. E o que quer dizer então isso, pastor? Deus mostra a Jeremias uma vara de amendoeira para dizer: olha, Jeremias, eu estou confirmando o seu chamado, assim como eu confirmei o meu chamado na vida do sacerdote Arão, eu estou confirmando o meu chamado na sua vida. Por isso que Deus mostra a Jeremias uma vara de amêndoa. Outra característica da vara de amêndoas, querido, é que a amendoeira, pode botar de novo aí a foto da amendoeira, Rafael, por favor. A amendoeira é a primeira árvore que floresce quando vai chegando a primavera em Israel. Veja bem, enquanto todas as árvores ainda estão se recompondo do outono, do inverno, onde elas perdem suas folhagens, onde elas perdem as suas flores, a amendoeira, pouco tempo antes de chegar a primavera, ela já começa a florescer. É uma das primeiras árvores que começam a florescer. Por isso que a amendoeira, a palavra amendoeira, tem uma tradução no hebraico que é chamada pressa. No hebraico, amendoeira e pressa é a mesma coisa. Então, quando alguém quer escrever a palavra pressa no hebraico, ela pode escrever a palavra amendoeira, que é a mesma coisa, porque amendoeira é símbolo da pressa. Amendoeira quer dizer pressa, porque ela tem pressa em florescer.
Por isso que Deus fala assim, olha Jeremias, tu vês uma vara de amendoeira? Pois bem, pois eu velo pela minha palavra para a cumprir. Então quer dizer que quando Deus mostra para Jeremias uma vara de amendoeira, Deus está falando para Jeremias, Jeremias, estou te chamando, estou te levantando como profeta, e eu tenho pressa nesta obra, eu tenho pressa em cumprir as minhas palavras, as minhas promessas na vida daqueles a quem eu chamo. Jeremias, eu tenho pressa em cumprir essa palavra, esta promessa na sua vida. Deus tem pressa em cumprir as promessas que Ele estabeleceu na sua vida. Não se apresse, não se afobe, não fique ansioso. Há um tempo determinado para todo e qualquer propósito de Deus para a nossa vida. Deus não atrasa, Deus também não adianta, Ele cumpre as suas coisas, Ele faz as suas coisas, tudo no seu devido tempo. Nós é que nos apressamos, nós é que nos antecipamos, nós é que nos adiantamos, mas Deus tem um tempo certo e determinado para cada coisa na nossa vida, e Ele tem pressa em realizar todas as promessas que você recebeu, no campo de Anatote, no campo das promessas de Deus, no campo das orações respondidas, no campo das respostas às orações, e Ele vai cumprir todas as promessas na sua vida, porque Ele vela, Ele vigia pela sua palavra, para a cumprir. Por isso Deus mostrou uma vara de amendoeira para Jeremias, para que ele se lembrasse que aquilo era uma confirmação do seu chamado, para que ele se lembrasse que Deus iria realizar tudo o que Ele determinou na vida do profeta, e com pressa, com urgência. Então não se desespere, o tempo de Deus na sua vida é chegado. Amém? Olha, queridos, outra característica da amendoeira, depois que ela floresce, vem os frutos. Na nossa vida é assim também. Primeiro, vem o inverno, as folhas caem, parece que tudo morre, parece que tudo se perdeu. Eu fico admirado, queridos. Eu tenho algumas árvores frutíferas aqui no quintal. Quintal pequeno, mas tem algumas árvores que dão fruto. E às vezes você vê no inverno, aquela árvore seca, estala os galhos, você pensa, não tem mais vida, acabou. Mas é interessante que quando termina o inverno, vem chegando a primavera, começa a brotar algumas folhinhas, dali surgem algumas flores, e quando surgem as flores, nós sabemos que vem os frutos, e vem, batata, não tem como. Veio as flores, vem os frutos. Na amendoeira é assim, queridos. Primeiro ela enche de flores, depois ela enche de frutos. E sabe quando ela fica frutífera? Uma característica da amendoeira, ela é muito alta, vocês viram aí, olha, é bem alta. É bem alta. Lá em Camboriú, na casa da minha irmã, que nós fomos visitar um dia, tinha um pé de acerola carregado de acerola, carregado. O Rafael arrancou muitas acerolas, mas ainda ficaram muitas, lá em cima, na copa dela, porque é mais difícil. Então, a amendoeira, ela enche de frutos depois das flores, fica carregado até lá em cima. E sabe como eles apanham essas amêndoas da árvore? Com paulada, pedradas, chacoalhadas, porque é difícil arrancar os frutos da amêndoa alta, da amendoeira. Então é pedrada, paulada, chacoalhada, pedrada, paulada, chacoalhada. Isso te diz alguma coisa? Se você é uma árvore frutífera, se você tem um chamado para um ministério frutífero, seja de evangelização, seja da palavra, seja qual for o ministério que Deus te chamou, prepare-se, pedrada, chacoalhada, paulada. Pedrada, paulada, chacoalhada. Você vai ser apedrejado, vão sentar o pau em você, vão te chacoalhar. Por quê? Porque você é uma árvore frutífera. Se não fosse frutífera, as pessoas não estariam nem aí. Ah, pastor, mas eu sou tão apedrejado nas redes sociais, entre os amigos, entre as pessoas. Por quê? Você é uma árvore frutífera.
Já viu alguém apedrejar, tocar o pau, chacoalhar uma árvore que não é frutífera? Ó, essas árvores que ficam no meio da rua, ninguém nem liga para elas, ninguém nem nota. Mas se elas estivessem cheias de frutos. Você ia ver o dia inteiro alguém tocando a varinha nelas. Você vai ver alguém o dia inteiro chacoalhando, jogando pedra. Porque só jogam pedra, só chacoalham, dão paulada em árvore frutífera. Mas uma outra característica da amendoeira que me deixa muito admirado, sabe qual é, queridos? É que mesmo que a chacoalhem, mesmo que joguem pedras, paulada nela, nunca conseguem arrancar todos os frutos dela. É uma das poucas árvores que sempre conserva algum fruto, mesmo depois que ela sofre tudo isso. Os frutos ficam lá no alto. E qualquer pé de amêndoa, qualquer amendoeira que você vê, por mais que ela já foi achacoalhada, por mais que ela já foi apedrejada, por mais que bateram madeira nela, pau, ela vai continuar conservando frutos. Isso te fala alguma coisa? Por mais que te chacoalhe, joguem pedras, pauladas, nunca vão destruir completamente todos os frutos da tua vida. Amém? Receba essa promessa para a glória de Deus. Mas tem também uma outra característica. Uma quarta característica da amendoeira. Os primeiros frutos da amendoeira são amargos e alguns azedos, intragáveis. Eu não sei se essa amendoeira de Israel é a mesma, é a que dá essas amêndoas que a gente compra aqui em alguns lugares. Mas eu sei que os primeiros frutos da amendoeira são amargos, azedos, intragáveis. Mas mesmo assim, esses frutos amargos, azedos da amendoeira, serve para a fabricação, é um dos componentes do óleo da unção usado pelos sacerdotes lá no Antigo Testamento, sabia? Um dos componentes do óleo da unção, que era usado pelos sacerdotes no Antigo Testamento, era exatamente do fruto da amendoeira. E eles escolhiam para compor um dos componentes do óleo da unção, exatamente esses frutos amargos e azedos. Queridos, isso te fala alguma coisa? Mesmo os frutos da tua vida, que não são tão doces, tão saborosos, sabe aqueles frutos que brotam na tua vida, que são frutos amargos, frutos de dores, frutos que você não gostaria de estar experimentando na sua vida, mesmo esses frutos mais amargos da sua vida, vão produzir óleo da unção na tua vida, aleluia! Vão produzir unção, queridos. Um outro exemplo, um outro componente do óleo da unção no Antigo Testamento, era mirra. Sabe o que quer dizer a palavra mirra? Sofrimento. Que a mirra, para ser extraído o óleo dela, tinha que ser espremida. Ela sofria. E aí era extraído da mirra este óleo. Amargo também. Óleo de amarguras. Então, queridos, não fique triste. Se na tua vida tem vindo frutos amargos. Frutos que você não gostaria de estar colhendo. Frutos que você não gostaria de ver brotando na sua vida. Esses frutos estão trazendo unção para a tua vida. Esses frutos de sofrimento, esses frutos amargos, estão produzindo algo bom na tua vida, algo doce. Do amargo Deus faz doce. Os dias de sofrimento hoje não se compararão aos dias de glória do porvir, nem se comparam. Porque a nossa leve, momentânea tribulação nem se compara com a glória por vir a ser experimentada por nós. Aquilo que olhos não viram, nem subiu ao coração mente alguma, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Está difícil esses frutos amargos, né? Está difícil esses frutos intragáveis.
mas eles estão produzindo algo novo, algo bom, algo doce na sua vida. Não despreze esses frutos amargos. Veja Jesus, enquanto ele estava ali na cruz, quantos frutos amargos, quantas dores, quantos sofrimentos, quanta angústia, a ponto de ele dizer: Senhor, meu Deus, por que me desamparaste? Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que me desamparaste, Senhor? Já pensou? A dor do Filho de Deus se vendo separado do Pai, com quem ele convivia desde a eternidade. O Filho de Deus que criou todas as fontes, todas as águas, de todos os oceanos, todos os rios, de todas as cachoeiras, de todos os lagos do mundo, pedindo água lá na cruz, eu tenho sede, tenho sede. Quanta humilhação para o Filho de Deus, quanto sofrimento, quanto fruto amargo, mas ao terceiro dia, ao levantar-se daquela tumba fria e dar o brado da vitória: ó morte, onde está a tua vitória? Ó inferno, onde está o teu aguilhão? Eu venci a morte, eu ressuscitei, eu estou vivo, aleluia! Então, depois do fruto amargo, veio o doce na nossa vida. Hoje nós podemos experimentar o doce, essa doce paz, essa doce alegria, essa doce presença, porque Jesus teve que experimentar primeiro os frutos amargos. Teve que experimentar as dores, o escárnio da crucificação, os sofrimentos, a agonia do Getsêmani, toda a humilhação ali no pretório, todo aquele sofrimento a que ele foi submetido, mas para que nós pudéssemos estar hoje experimentando os doces frutos da salvação. Então, se hoje, ao responder o chamado de Deus, você vê uma vara de amendoeira, saiba que, em primeiro lugar, o Senhor está confirmando o seu chamado. Em segundo lugar, você vai receber pedradas, pauladas, chacoalhadas, mas nunca vão arrancar todos os seus frutos. Terceiro lugar, você vai ver através desses frutos, os primeiros frutos amargos, intragáveis, mas esses frutos produzindo unção na sua vida, para você realizar esta obra que Deus te comissionou, que Deus te chamou. E você verá ainda que mesmo que Deus tem pressa em atender esse chamado, Deus tem pressa em que você atenda, porque Ele já determinou que Ele tem te chamado. Agora Ele tem pressa que você atenda, para que Ele possa realizar todo o propósito, todo o cumprimento da promessa na sua vida. Então a vara de amendoeira na nossa vida representa confirmação do chamado, pressa de Deus em realizar a sua obra, unção através dos frutos amargos, e sofrimento, perseguições, porque o seu chamado, a sua vida, é uma vida frutífera para a glória de Deus. Queridos, o recado de Deus está dado. O recado de Deus está dado. Creio que não faltou mais nada. Queria que vocês colocassem em pé junto comigo agora. Se esta palavra falou o seu coração, você que está aqui, você que está assistindo, você que vai assistir, e você pode dizer sim ao chamado de Deus. Queria que a equipe de louvor já se posicionasse também. Se você está dizendo sim, eu não vou chamar aqui à frente, porque se eu fosse chamar, eu creio que todos deveriam vir. Porque é impossível você ser chamado por Deus, você for um escolhido de Deus, e não ter função nenhuma no reino. Pode dizer, mas eu não fui chamado para ser sacerdote, eu não fui chamado para ser profeta, eu não fui chamado para ser evangelista, nada disso. Isso é para fulano, cicrano, beltrano.
eu sou neutro na obra. Gente, existem pessoas neutras na obra? Existem pessoas que são chamadas só para não fazer nada? Cada um de nós temos um chamado. O próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse, olha, vão pelo mundo. Enquanto vocês forem pelo mundo, pregai o evangelho a toda e qualquer criatura. Enquanto vocês estiverem indo pelo mundo, preguem a minha palavra, preguem a tempo, fora de tempo. Olha, ide, vão pelo mundo, façam discípulos meus, discípulos de todas as nações. Quem aqui anda? Quem aqui sai de casa? Todos, né? Você anda, você sai de casa, você vai pelo mundo. Você é um missionário, você é um evangelista. Quantos navegam pela internet? Todos. Você é um missionário, você é um evangelista. Você tem um chamado, a incumbência de pregar a palavra de Deus a todo tempo, a todas as pessoas que Deus colocar no seu caminho. Você é evangelista, você é missionário, você é sacerdote, porque um dos papéis do sacerdote era ouvir o povo e falar com Deus. Ele era o intermediário, o intercessor entre Deus e os homens. Hoje, todos nós somos sacerdotes. A palavra de Deus diz em Hebreus que nós somos, aliás, primeira carta de Pedro, 3:8, se não me falha a memória, nós somos sacerdócio real. Todos nós somos sacerdotes, todos. Por quê? Nós intercedemos pelas pessoas. Nós ouvimos a necessidade das pessoas e falamos com Deus. O profeta é o contrário. Ele ouve Deus e fala às pessoas. O sacerdote ouve as pessoas e fala com Deus. Perceberam a diferença? O sacerdote fala com Deus. O profeta fala com as pessoas. Então, sacerdotes, todos nós somos. Porque nós temos essa incumbência de orarmos pelas pessoas, intercedermos pelas pessoas. Se nós formos perceber, nós também somos profetas. Porque nós profetizamos na vida das pessoas, nós evangelizamos, nós profetizamos bênçãos. Quando você fala, Deus te abençoe, você está realizando o papel de um profeta, profetizando bênçãos na vida daquela pessoa. Então, queridos, se nós formos ver, todos nós temos um chamado. Todos nós fomos escolhidos, todos nós temos a nossa missão, fomos comissionados para essa missão. E cabe a nós atendermos o chamado de Deus, dizendo, eis-me aqui, sou como uma criança, sou muito jovem, não sei falar, mas é o Senhor quem vai colocar as palavras na nossa boca. Ele vai nos dar uma visão, como deu essa visão ao profeta Jeremias. E quando você ver a visão da vara de amendoeira, saiba que o Senhor está confirmando o seu chamado, que Ele tem pressa em confirmar esse chamado. Saiba que você vai receber pedradas, pauladas, chacoalhadas, faz parte, mas nunca vão arrancar todos os seus frutos. Saiba que os primeiros frutos na tua vida serão amargos, mas produzirão na tua vida unção. Amém? Quantos estão prontos a responder, a atender esse chamado do Senhor? Levante as mãos comigo e diga amém. Assim seja na minha vida. Cumpra-se, realize o seu chamado na minha vida. Permaneça com as mãos levantadas, em sinal de rendição ao Senhor, em sinal de entrega, enquanto eu oro, para que o Senhor cumpra, realize todo o propósito que Ele tem para a sua vida. Faça de você um profeta, uma profetisa às nações. Faça de você um verdadeiro sacerdócio real. Faça de você com que você seja um canal de bênçãos a outras pessoas. Ainda que você se sinta incapacitado ou incapacitada, ainda que você se sinta pequeno, é assim que você está preparado. Quando você se acha despreparado, quando você se acha incapacitado, o Senhor te chama, o Senhor te escolhe, o Senhor te comissiona, o Senhor te envia às nações. Ah, queridos, se você pudesse contemplar agora, se você pudesse contemplar agora a grande obra que Deus está e vai realizar na sua vida,
você seria mais grato por essas lutas que vêm sobre a tua vida. Você iria compreender que tudo isso está produzindo o óleo da unção na tua vida. Você iria ver que tudo isso está produzindo frutos bons. Você iria ver que tudo isso está contribuindo para o seu próprio bem. Está contribuindo para que o Senhor realize todos os propósitos dele na sua vida. Então agora, comece a agradecer a Deus, mesmo pelos momentos difíceis, mesmo pelas lutas, mesmo pelas dores, mesmo pelas dificuldades, mesmo pelas pauladas, pedradas, perseguições, mesmo porque você ainda não consegue ver tudo aquilo que Deus tem preparado. Saiba que é algo grande, saiba que é algo glorioso, saiba que você não pode contemplar agora, não pode entender agora, mas você verá tudo recalash.